Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado aqui comigo. Agradeço muito a companhia de vocês. Para quem está chegando novo por aqui, eu sou a Rô Arantes e hoje a gente vai contar uma história usando o Shadowscapes Tarot. Então eu já embaralhei as cartas, vamos só cortar mais uma vez aqui e ver quem vai contar a história pra gente hoje. Tirar 6 cartas. Umas. Ok. Embaixo do baralho, a gente tem a energia da Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, ela vem falando de cortes necessários, cortes feitos a partir da análise de uma situação, de se usar a razão para se perceber o que precisa ser mudado na nossa vida. E com essa visão, então, vamos ver que história que vem para hoje. Aqui a gente começa com Ás de Copas. Então, essa história ela já abre com um início apaixonante. Então, ela vai contar a história de alguém que já está pronto para receber o novo. Depois de uma colheita, 10 de ouros vem falando da alegria, da prosperidade absoluta. As cartas dos arcanos menores, eles falam muito da nossa própria energia, das coisas que a gente tem a liberdade de ação, de poder mudar a nossa história. E aí a jornada começa com 2 de ouros pedindo, na verdade o Ás de ouros ele traz novos inícios, mas quando a gente vai para os números de 2 a 10, o 2 de ouros ele começa a falar da gente aprender a lidar com as questões materiais, da necessidade de um equilíbrio, e assim a gente vai caminhando e evoluindo até chegar no 10 de ouros, que é quando a gente alcança a sabedoria em lidar com as questões materiais, quando a gente alcança prosperidade tanto nos relacionamentos quanto na nossa área financeira. E com esse início de Ás de Copas, aqui mostra que essa pessoa da história, ela, além de saber lidar com as questões materiais e práticas da vida, ela construiu isso com base nos seus sentimentos, aprendendo a abrir espaço para que esse novo, de uma maneira apaixonante, chegue na vida. E aí a gente vem com um cavaleiro de ouros. Então, se você aí pensou numa questão mais material ou de trabalho, a gente também pode encaixar essa história. O cavaleiro de ouros é o cavaleiro do tarô que é o mais demorado, mas também é aquele que traz a encomenda, que concretiza. Então ele trilha um caminho, ele sabe do valor de se fazer as coisas. E aí a gente tem um 7 de espadas. O 7 de espadas ele fala muitas vezes de fofoca ou de alguém saindo na calada da noite. E aqui, dentro dessa história, o que eu percebo? Que talvez a demora desse cavaleiro, e esse cavaleiro é uma energia predominantemente masculina, mas que se aplica a todos nós, porque todos nós temos o feminino e o masculino, quando a gente fala de energia dentro de nós. Então, esse cavaleiro, ele se aplica a qualquer sexo e ele está falando justamente dessa energia, porque a energia masculina é que a energia que vai, né? Que vai conquistar, que vai
para o trabalho, que sai. A energia feminina é mais aquela energia que acolhe, que recebe. Então é nesse sentido. E aí, o 7 de espadas, você vê ele tá abaixadinho ali, ó. Tá? Fala de alguém saindo na calada da noite. Então, talvez esse cavaleiro justamente tenha demorado para trazer, para concretizar o sonho material, de trazer aquilo que se espera, por ter que parar no caminho para lidar com essas energias. E aí vem a força, confirmando. A força é um arcano maior. Então, assim, de novo, os arcanos menores, eles falam muito mais da nossa energia e do nosso livre-arbítrio. Os arcanos maiores falam de acontecimentos pontuais na nossa vida que a gente não tem muito o que fazer. O que a gente pode fazer é mudar a forma de olhar para esses acontecimentos. E aí a carta da força, ela vem nos mostrando justamente isso, da necessidade da gente administrar essa nossa fera, da gente saber se posicionar, porque a carta da força, num aspecto positivo, ela traz essa nossa capacidade de nos colocarmos frente às situações da vida, de ter essa garra, de ter essa força. Mas num aspecto sombra, ela fala da gente querer insistir numa situação que não cabe mais. Então, dentro dessa história, essa jornada desse cavaleiro precisou passar, talvez, por esse 7 de espadas, ou seja, passar por uma situação de conflito, de até mesmo de uma traição, de uma fofoca, para perceber a própria força interior e saber como canalizar essa força de uma maneira positiva. Lembra que a nossa ancoragem vem a rainha de espadas falando de necessidade de cortes, e esses cortes precisam ser feitos a partir da reflexão da nossa razão. E aí a gente fecha com um cavaleiro de espadas, né? Também falando, o cavaleiro de espadas é uma energia rápida, que também fala de se fazer o que é preciso fazer sem medir muito ali as consequências. Então, a gente montando aqui, dá pra gente fazer duas histórias. Então, a primeira história, eu posso falar de alguém que precisou realizar cortes na vida para encontrar a própria força e lidar com as traições. A partir do momento que eu aprendi a lidar com essas energias mais densas, eu adquiri sabedoria para lidar com as questões desse mundo, voltei triunfante para alcançar a minha prosperidade, tanto no campo material quanto emocional, e ficar pronto para receber essa abundância que vem na minha vida. Num outro aspecto, a gente também pode considerar essa história como uma história de amor, onde eu já tinha toda a condição necessária para viver essa história, mas a minha postura de rainha de espadas, ou seja, de apesar de ter todo esse amor, todo esse afeto ofertado para mim, eu não consegui me abrir para isso, eu permaneci fechada na minha energia. E aí, mesmo me sendo oferecido por esse cavaleiro toda a abundância, toda a prosperidade, eu dei as costas e fugi na calada da noite. Eu não soube dar valor a isso que estava me sendo oferecido. E aí eu precisei enfrentar o mundo lá fora, precisei, por conta da minha inflexibilidade, passar por situações que talvez eu não precisasse se eu estivesse mais aberto no meu campo das emoções. E aí, lidando, aprendendo a lidar com essa força,
sofrendo alguns desafios. Aqui tem muitos pássaros, deixa eu botar perto para vocês. Os pássaros falam de notícias, então talvez você foi perceber que você tinha pessoas próximas que estavam ali te oferecendo apoio, afeto, só depois de você se sentir traído, de você perder essa situação aqui. E aí você precisou fazer um caminho de volta para encontrar essa energia de cavaleiro de espadas e romper com esse padrão, para então voltar a abrir espaço, aprendido então a lição, abrir espaço no teu coração para receber o novo que está para chegar. O que eu vou tirar aqui? A mensagem do universo para quem se conectou com a história, com a primeira história. Veio a mensagem: Be true to yourself. Seja verdadeiro consigo mesmo. Então olha aí para dentro. Diz assim: talvez você nunca entenda o que está se passando na vida dos outros, mas você sempre pode entender o que está se passando na sua vida. Então, essa carta ela vem lembrar pra gente que a gente sempre sabe. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe aonde que a gente se sente bem, aonde que a gente se sente mal. Mas eu preciso assumir essas minhas verdades para mim mesmo, para poder tomar as minhas decisões. Porque às vezes é mais confortável a gente não olhar para a nossa verdade, porque se essa nossa verdade não estiver alinhada com a vida que a gente leva, a gente é obrigado a tomar uma atitude que às vezes a gente não está disposto a tomar naquele momento. Então essa carta te convida a ser verdadeiro com você e tomar o seu caminho para fazer esse percurso, sendo esse cavaleiro, vai atingir a prosperidade em todos os níveis para receber toda a abundância que já está no seu caminho, na sua energia. E para quem se conectou, acho que tinha parado de gravar. Para quem se conectou com a segunda história, vamos ver qual que é a mensagem do universo para você. Opa! You will be always surprised. O always por minha conta. You'll be surprised. Você será surpreendido ou surpreendida. Então, para você que já viveu uma história de amor ou que tenha deixado de viver essa história de amor porque você não soube perceber no momento que essa história estava acontecendo, né? Lembre-se que você sempre pode ser surpreendido, sempre pode existir uma nova história no seu caminho, que você pode escolher o caminho a seguir. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo se tem mais algum tema que você gostaria que fosse lido aqui no canal. Compartilha com mais alguém, não esquece de ativar o sininho e fica aqui o meu beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.